Bom dia, pessoal. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para você e eu aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida no dia de hoje, orientando, conduzindo, dirigindo ela pela força do poder do Espírito Santo que está em todos que nele crê. Nós vamos falar hoje de um nascimento, do novo nascimento, que Jesus diz que nós, para vermos o reino de Deus aqui na terra, nós precisamos nascer de novo. A igreja do Senhor Jesus está precisando de um novo nascimento, porque ela está andando cega. Ela não está enxergando o evangelho verdadeiro. Ela não está andando como Cristo andou. Então vamos aprender um pouco sobre o novo nascimento. Abra sua Bíblia em João 3, do 1 ao 7. Nós vamos falar sobre Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabino, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esse milagre se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Todo ser humano precisa de um novo nascimento. Por quê? Como Jesus disse, nós somos criatura de Deus. A humanidade sempre diz que todo mundo é filho de Deus. Não. Nós somos criatura de Deus. Nós somos gerados dentro do ventre da nossa mãe como uma criatura feita pelas mãos de Deus. E nós nascemos da carne, do ser humano. E nós precisamos nascer espiritualmente, quando nós temos consciência do pecado e do juízo. Nós precisamos nascer de novo. Um nascimento, porque você só vai obedecer o Evangelho, você só vai obedecer a palavra se dentro de você existir um novo nascimento para matar. O nascimento para matar a velha criatura. A velha criatura tem de morrer. E o Espírito Santo, tem de estar dentro de mim com um novo nascimento, para que em mim, em minha vida, tudo se faça novo. Hoje em dia é difícil. Muitas pessoas estão dentro da igreja. Mas é como o próprio Senhor diz, muitos que dizem, Senhor, Senhor, não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque falta um novo nascimento. Ah, mas eu preguei. Ah, mas eu expulsei demônio. Ah, mas eu fiz isso. Mas eu fui caridoso. Ah, eu fiz aquilo outro. Mas não nasceu. A natureza humana estava dentro da igreja, mas a natureza humana estava viva. Não tinha morrido. É como ele diz aqui no 6, ele diz assim no 6, deixa eu ver aqui. Quem nasce de pais humano é um ser de natureza humana. Quer dizer,
eu nasci do meu pai e da minha mãe. Então eu tinha a natureza humana. Mas ele diz assim: quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então eu tive de matar a natureza humana que veio do meu pai, da minha mãe, que vem desde a descendência de Adão, que é a natureza pecaminosa. E eu tive de nascer de novo, nascer do Espírito, produzindo o fruto do Espírito Santo, que hoje a maioria não quer nascer, que nós não vemos o fruto do Espírito Santo. A gente temos de conhecer a pessoa pelos frutos, não é pelo coração. O coração quem conhece é Deus. A pessoa, nós só conhecemos a pessoa quando nós convivemos com ela. E no dia a dia nós vemos a atitude, a reação, o comportamento dela. Então, a gente temos de ver se a natureza humana dela está verdadeira morta. E se ela vive no espiritual, produzindo o fruto do Espírito Santo. E ele diz mais aqui. Ele diz mais no 7. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então, todos nós precisamos de um novo nascimento. Para você matar sua natureza humana, você precisa nascer de novo. Muitos estão dentro da igreja, mas a natureza humana, a carne, está prevalecendo, buscando luxúria, vaidade, comportamento que são contrários ao fruto do Espírito Santo. Nós vemos pessoas que, por exemplo, muitas pessoas dizem, a pessoa se converteu, e famoso, se converteu ao Evangelho. Sinceramente, pessoal, alguns podem até se converter, que eu não convivo com eles, mas pelo fruto, eles podem até ter encontrado Cristo, mas Nicodemos tinha se encontrado com Jesus. Mas ele precisava nascer de novo. Eles tiveram até um encontro com Deus, mas se eles não nascer de novo, aí você vê a natureza humana, o comportamento, o caráter deles são o mesmo. Então eles não mudaram. Por que eles não mudaram? Porque não nasceram do Espírito. Eles não mataram a velha criatura. Como diz aqui no 5, ele diz assim no 5, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? Da água. O que é nascer da água? O batismo. O que é nascer da água? Você mata a natureza humana, quer dizer, o que é batismo? Batismo é remissão dos pecados. Você mata nas águas, quer dizer que você morreu, ali nas águas ficou a velha criatura. Quando você sai das águas, ressuscita em sua vida o Espírito Santo. Porque um corpo não pode viver sem o Espírito. Então, seu espírito carnal morreu. E seu espírito é outro agora. É o Espírito Santo que vai conduzir, dirigir, orientar, levar a sua vida nos caminhos do Senhor. Então ele diz assim: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do quê? Do Espírito. Quer dizer, nascer da água é a morte. Eu desci nas águas, morri. Eu ressurgi das águas, já ressurgi quando Jesus saiu das águas. O que veio sobre ele? O Espírito Santo. Quer dizer, se Jesus, que ao mesmo tempo que era 100% carne, era 100% divino, precisou se batizar, imagine eu e você. Então, quando Jesus desceu as águas, é por isso que ele disse a João Batista: é necessário que você me batize. Que ele tinha de mostrar para o mundo como era o novo nascimento. Naquele instante foi revelado o segredo do Espírito Santo aos nossos olhos. Naquele momento, Jesus desceu as águas. Quando ele saiu das águas, Deus mostrou para a humanidade que ele queria
que o Espírito dele habitasse em nosso coração. Então, o que foi que aconteceu com Jesus quando ele saiu das águas? Veio sobre, como um símbolo, uma pomba, simbologia do Espírito Santo. Veio e sentou sobre ele, mostrando que ele estava sendo batizado pelo Espírito Santo. E daquele dia em diante, começou o ministério de Jesus. Ele começou a fazer a obra do Pai aqui na terra. Então, para nós termos força, ânimo, para que nós venha se santificar. O que é santificação? Separação do mundo. Para nós ter força, para nos separar dos desejos da carne, dos prazeres que o mundo nos oferece, nós precisamos nascer, ter um novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo. Era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Quando ele diz no 3. Aliás, ele diz assim no 3. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, você não tem o discernimento, o conhecimento, a sabedoria de Deus se você não nascer de novo. O discernimento de você ler uma palavra como eu estou lendo e vir, não sabedoria minha, mas a visão do Espírito Santo vem com a resposta daquilo que eu estou lendo. Então, o discernimento da verdade de Deus. Quer dizer, nós podemos estar dentro da igreja e continuarmos cegos. Porque quem não nascer de novo está cego. Por exemplo, Nicodemos era nascido da carne. Como Jesus disse, nascido da carne. Jesus mostrou para Nicodemos, e em Salmo 51 nos mostra isso. Salmo 51 nos mostra que nós somos nascidos da carne. Salmo 51 diz o seguinte. Salmo 51 diz o seguinte. Salmo 51 diz o seguinte. Salmo 51, 5 diz o seguinte. De fato, tenho sido mal desde o nascimento, quer dizer, natureza humana. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Quer dizer, desde o ventre, a natureza humana, ela é má. Desde o ventre, a natureza humana só leva para a carne. Você já leu na Bíblia que o fruto da carne é o quê? Imoralidade sexual e tudo isso que o mundo está aí mostrando. Para nós se ver livre desse mal, nós precisamos matar a natureza humana e nascer do Espírito. O Espírito Santo reger, dominar, dirigir a nossa vida. Em Efésios 2 diz o seguinte, irmão. Efésios 2 diz o seguinte. Em Efésios 2, do 1, diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente o quê? Morto. Espiritualmente morto. Então nós precisamos de uma ressurreição espiritual. Por causa do quê? Da natureza pecaminosa que está em nós quando nós nascemos. Desde Adão. Quando Adão tocou no fruto proibido, Adão e Eva, veio a morte espiritual sobre eles. E nós temos a natureza adâmica. Então nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos nascer de novo. E ele diz assim: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quer dizer, nós cristãos não somos igual. Por quê? Se um cristão, ele nasceu de novo,
se um cristão ele tem um novo nascimento, ele não vive como vivem as pessoas do mundo. E é hoje, por isso que eu digo que a igreja hoje não teve nascimento. Porque a igreja está trazendo o mundo para dentro da casa de Deus. Nós vemos, o mundo está dentro da casa de Deus. Porque não houve um nascimento na igreja. A igreja, irmão, não é as quatro paredes. A igreja somos nós. Se você chegar para uma pessoa, a pessoa está tão cega espiritual, que se você chegar para uma pessoa e perguntar, você é igreja? Ou qual é a sua igreja? Ela vai dizer, eu conheço várias igrejas. Ela deve conhecer várias casas de orações. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. Porque o testemunho de Cristo tem de estar em nossa vida. Nós temos de mostrar Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Ele comanda a igreja, que é o meu coração. Então eu sou a igreja. Você é a igreja. Ali é simplesmente um templo construído por mão de homem. A igreja somos nós. E a igreja não nasceu. A igreja continua no pecado, continua na carne, continua na desobediência a Deus. Como ele diz aqui, agora controla os que desobedecem a Deus. Quer dizer, a natureza humana sempre vai levar à desobediência a Deus. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. De fato, todos nós éramos como eles. E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estavam destinados a sofrer o castigo de Deus. Quer dizer, o pecado, o agrilhão do pecado é o quê? A morte. Nós estávamos condenados ao inferno. Porque nós não estamos no meio da condenação. Porque do filho da desobediência, nós nascemos para filho da obediência. Obediência é o quê? A palavra de Deus. Não é obedecer a homens, não. Obediência à palavra. Por isso que nós devemos estudar a palavra, compreender, entender ela e colocar ela em prática em nossa vida. Então, Nicodemos, ele chegou perto de Jesus. Nicodemos não era um leigo. Nicodemos era um sacerdote. Nicodemos era um instrutor da lei. Nicodemos ensinava os pergaminhos, a Torá, para os que ele cuidava, ensinava, tinha discípulos para se tornar mestre como eles da lei. Nicodemos não era um leigo. Nicodemos tinha letra. Jesus estava dizendo, Nicodemos, tu tem toda a letra. Mas a letra mata. Porque a letra é a lei. E a lei me condena. Jesus estava dizendo, Nicodemos, você precisa conhecer o espiritual. Porque a letra te mata. Você precisa nascer de novo. Para ter o espírito. Porque a palavra vivifica. Por que a palavra vivifica? Porque a palavra é Jesus em minha vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então a palavra, ela tem de ter o espiritual, que é quem? Cristo. O Espírito Santo que estava em Jesus tem de estar em minha vida. Para me conduzir na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Se não andarmos no caminho dele. Se não andarmos como ele mandou nós andarmos. E é o que está faltando na igreja hoje. O nascimento. A igreja está cega. Nicodemos era cego. Nicodemos era cego. Cego espiritualmente. Em João 3, 10, Jesus chega para Nicodemos e diz o seguinte. Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Quer dizer, você ensina e não enxerga
e não tem o discernimento, você não tem o discernimento da palavra. Quer dizer, Nicodemos era cego espiritualmente. É como muitas pessoas lê a Bíblia, mas compreende do seu jeito. Precisamos buscar o Espírito Santo, porque ele revela a palavra nos nossos olhos, abrindo nossos olhos para a luz do Evangelho. O Evangelho é luz, que abre o entendimento, a compreensão, para que nós saibamos qual a boa, agradável vontade de Deus em nossa vida. Não é Deus fazer a nossa vontade, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas estão na igreja pensando que Deus que tem de fazer a vontade deles. E Deus não é para fazer a nossa vontade. Se você lê a Bíblia, Deus nós somos servos. Se você tem um discernimento, abre o entendimento, a luz do Evangelho entra na sua visão espiritual e abre o caminho que é Jesus, você vai ver que você não está para ser servido, mas para servir a Deus. O novo nascimento, que hoje também não ensina, como eu já conversei sobre você, sobre a renúncia. É por isso que hoje muitos não renunciam. Quer dizer que muitos hoje vão para a igreja atrás de Deus servir a Ele. Porque querem dinheiro, querem carros, querem casa. Pensam que anula até o sacrifício de Cristo. Porque diz que vão sacrificar e por botar algum dinheiro em cima do altar, pode botar até Jesus na parede. Isso é uma heresia, isso é uma ignorância espiritual. Porque Jesus, ele não veio nos dar as promessas do Antigo Testamento. A promessa dos dias de hoje é de uma salvação. É por isso que ele diz, não se preocupeis, nem com o que comer, nem com o que vestir. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Então muitas pessoas não compreendem isso, não entram na cachola dela. Ela vem para a igreja não para ter um novo nascimento. Ela vem para a igreja no intuito de receber as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó, a bênção de Davi, a bênção de Salomão. Ela não vem para receber a nova promessa. Qual é a nova promessa? A promessa dos dias de hoje, irmão, não é uma terra prometida aqui na terra, não. A promessa de hoje é o céu. E ela ainda não foi. Ela não se concretizou ainda. A de Abraão se concretizou. De Isaac, de Jacó, se concretizou. Aconteceu na vida. A promessa de Noé, a promessa de Davi e outras mais promessas que Deus fez ao seu povo. Já se concretizou. A única promessa que falta se concretizar em nossa vida é o céu se abrir. O céu ainda não se abriu. O céu ainda não se abriu. É por isso que nós precisamos entender, deixar essa cegueira espiritual. Nicodemos tinha a palavra, como muitos de vocês têm a palavra, mas não tinha o discernimento. O discernimento é a luz do Evangelho. O que muita gente hoje não busca, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. Aquele que faz a sabedoria de Deus chegar dentro de você e lhe mostrar qual é o sentido do Evangelho no dia de hoje. Que é renunciar. Que muita gente não renuncia. Muita gente não renuncia. Você muitas vezes vai para a igreja. Você até lê a Bíblia, mas está cego. Porque vocês estão buscando coisas que Deus disse que nós não devíamos buscar. Não devíamos. Nós temos de buscar o que ele diz? O que? Casa. Nós temos de buscar bens materiais, é isso que ele está dizendo? Ou buscar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus está em nós ainda? O reino de Deus está em você, está em mim? Não. Porque o reino de Deus é o céu. E a gente ainda não está lá. É uma das promessas de Deus que falta se cumprir para a humanidade, a única. Que é Jesus vir resgatar a sua igreja. Viu? Jesus não vai levar os templos, não. Por isso que eu disse que igreja somos nós. Jesus vai resgatar a sua igreja. Eu, você, todos aqueles que nasceram de novo. Teve um novo nascimento.
e começaram a andar como Cristo andou, renunciando a esse mundo. Quer dizer, se santificando. O que é santificação? Renunciar o mundo. Se santificando, fazendo a vontade de Deus, buscando agradar a Deus, buscando fazer a obra para Deus. Buscando fazer a obra para Deus. Então, hoje em dia, a igreja precisa nascer de novo. A igreja. Tem muitos líderes, a maioria dos líderes que estão lá em cima, estão como Nicodemos. O próprio Jesus chegou para Nicodemos e disse, Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Quer dizer, eles não entendem, só porque eles não entendem, porque não ensina. Nicodemos ensinava o Antigo Testamento. Nicodemos ensinava sobre a promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos, mas não sabia ensinar a renúncia que Cristo estava deixando para a humanidade. Não sabia ensinar o povo a buscar, como Jesus disse, o reino dele e a justiça de Deus para nossas vidas. Então Nicodemos era um homem entendido. Era um homem entendido, mas o próprio Jesus disse que ele tinha de ser batizado. Sabe por que Jesus disse a Nicodemos que ele devia ser batizado? Porque os judeus não acreditam no batismo, na remissão dos pecados. O judeu acredita na circuncisão. Circuncidar, para fazer parte, ter um pacto, uma aliança com Deus. Mas João Batista naquela época estava falando sobre o quê? Remissão do pecado. João Batista ia para o Jordão e começava a batizar o povo lá, mostrando um batismo. O judeu não aceitava aquilo. Como é que pode? Os meus pecados serem jogados dentro de uma água. E até hoje, a maioria dos judeus estão esperando o Messias. Você sabe muito bem disso. E não acredita. Ele não acredita em Jesus. Ele não acredita no Novo Testamento. Assim, tem muitas pessoas pregando só o Antigo Testamento, sem levar as pessoas a matar a natureza humana e nascer de novo. Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele precisava se batizar para que o Espírito Santo viesse entrar nele e ele ser uma nova criatura, nascer de novo. É o que precisa na vida de cada um que está dentro da igreja. Não está acontecendo por quê? Porque o nascimento não está sendo ensinado. Não está sendo ensinado tudo, menos que a pessoa tenha de nascer de novo. Por isso que nós vemos os templos trazendo o mundo para dentro do templo. A igreja, o ser humano, que é a igreja, levando o mundo para dentro da igreja. A igreja está cheia de mundo. Porque é a própria igreja que está levando o mundo para dentro da casa de Deus. Nós vemos isso. Nós vemos isso. Em Efésios, irmão, 4:17, diz o seguinte. Em Efésios 4:17, diz o seguinte. 4:17 diz o seguinte. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Olha só. Paulo está dizendo para a igreja que nós não devemos viver como pagão. Porque a vida do pagão não tem valor nenhum. É sem valor. Por que é sem valor? Porque ele vive na própria concupiscência da carne, fazendo os desejos carnais. Eles estão mortos espiritualmente. E nós não somos mais pagãos. Por que não somos mais pagãos? Porque nós conhecemos o Evangelho. O Evangelho é a luz que ilumina os nossos pés, que leva nós à caminhada com Cristo. Então nós não podemos ser igual a eles. E a igreja está pior do que eles. Porque o pagão comete pecado por falta de conhecimento. O cristão está dentro do erro com o conhecimento da palavra. Mas por que está dentro do erro com o conhecimento? Porque estão cegos espiritualmente. Porque o discernimento só vem para a alma do cristão quando ele nasce de novo. Ele ainda não nasceu.
Por isso que muitas vezes ele diz, não, nem tudo na Bíblia é para ser vivido. Ah, isso aí não. A gente vive num mundo moderno. A gente tende a acompanhar a modernidade do mundo. Ah, a gente, para trazer os jovens para dentro da igreja, nós precisamos botar reggae, hip hop. Porque isso vai trazer a carne. Vai trazer a carne. Os costumes pagãos estão dentro da igreja, estão trazendo os costumes pagãos. Paulo disse, não precisa. Nós temos de ensinar o povo a nascer de novo, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, infelizmente, será condenado. Vai para o inferno. É o que Paulo... A Bíblia é simples de... Não tem esse negócio de ficar maquiando a palavra. A palavra de Deus é simples. É simples para o nosso entendimento. O que maqueia é os líderes, é as pessoas querer se aparecer, querer a glória de Deus, querer a glória da sabedoria de Deus para ele. Aí ele começa a falar e começa a botar palavras estranhas no meio e começa a... E não precisa, o evangelho é simples. Pedro chegou diante do aleijado e disse, eu não tenho ouro nem prata. Olha a simplicidade. Mas eu tenho Cristo, quer dizer, o Espírito Santo está dentro de mim. E ele tem o poder de te levantar daí. Se levante e anda. Pronto. Se levantou, andou, entrou dentro do templo, você dando glória a Deus. Pedro não fez macacaiada. Então nós estamos andando como pagão, porque a igreja não nasceu. A igreja dos dias de hoje está precisando de um nascimento, nascer de novo, nascer do Espírito, matar a velha criatura. A criatura da natureza humana está viva na igreja. Viva, mais viva do que nunca. Então ele diz aqui, onde eu estou? Ele diz aqui, 4:17, ele diz aqui, no 18, e a mente deles está na escuridão. A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Quer dizer, são ignorantes, os pagãos são ignorantes e teimosos. Por isso que eles não têm parte com Deus. Não tem parte. Não é que Deus não queira eles. Não é que Deus está fazendo acepção de pessoa. É porque Deus disse, para nós estarmos com Ele, nós precisamos aprender a obedecer. E Ele disse mais, é melhor obedecer do que se sacrificar. A obediência à palavra de Deus vale muito mais do que qualquer sacrifício nesse mundo. Então, Deus está dizendo que eles são ignorantes. Eles não têm. Eles são desobedientes pela ignorância. Porque eles não tiveram um novo nascimento. Só obedece a Deus, irmão, quem nascer. Porque quem nasce tem um discernimento. O que é discernimento? É você saber discernir o quê? O que te edifica e o que traz mal para a tua vida e te afasta de Deus. E hoje a igreja não está tendo isso. A igreja não tem um discernimento. É tanto que em cima dos altares estão fazendo, não é mais altar. É um palco para show, é dança, é teatro. A palavra não é dita mais. Isso é uma imoralidade. Tão pior do que os pagãos. Porque os pagãos pelo menos respeitam, temem a uma imagem de Jesus que está em cima do altar. E no altar cristão não tem imagem, mas tem a presença em espírito e em verdade do Rei dos Reis. E nem isso eles estão respeitando mais. Por quê? Porque não tem um nascimento. A igreja está morta espiritualmente. Precisa nascer de novo. No 19 ele diz assim, eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e faz todo tipo de coisas indecentes. Quer dizer, são ignorantes. E isso é a igreja do dia de hoje. A igreja está pior do que o pagão. E ele diz mais, mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Não é dessa maneira. A igreja não tem comunhão com o mundo. Não é dessa maneira que a igreja está vivendo.
Não é dessa. Não foi dessa maneira que os patriarcas ensinaram. Não foi dessa maneira que Jesus deixou escrito. E as pessoas estão indo dessa maneira. É uma vergonha o que está acontecendo nos dias de hoje. É uma vergonha. A igreja precisa nascer. Nascer. Eu não estou falando de vestes. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de caráter. Estou falando de uma natureza humana diferente. Nós vemos pregadores em cima do altar chegar a dizer que se prepare, se tem algum de vocês aí no meio querendo fazer algum mal a mim. Olha, tem muitas pessoas ao meu redor, seguranças, que são bons de dedo. Venham, que vocês vão cair, vão morrer, vai te matar. Mas olha que ignorância espiritual. Jesus estava no Getsemane e vieram prender Jesus. Jesus estava sendo condenado injustamente. Esse daí aceitou uma oferta que foi dada para ele, não foi nem para a igreja. Jesus estava sendo acorrentado inocentemente. Em Jesus não tinha pecado. Em Jesus não tinha fraude. Jesus era verdadeiro. E Jesus, dali, quando vieram prender Jesus, Pedro pegou a espada e arrancou a orelha de mal. Jesus pegou a orelha no chão, limpou a sujeira e botou no lugar. E disse: Paulo, quem fere com a espada será ferido. Ô, idiota, a arma que te protege vai te ferir. Porque a proteção não está numa arma. A nossa arma é a palavra de Deus. Ou eu confio que Cristo tem o poder de proteger a minha vida, ou então eu vou botar um colete à prova de bala e um bocado de arma ao meu redor. Idiota, você já mostrou que você não tem visão espiritual. Que você não tem um discernimento espiritual. Porque eu garanto a você e eu creio nisso, eu acredito nisso. Se a pessoa está no altar, corretamente diante dos olhos de Deus, e se qualquer inimigo se levanta contra ele, e os pecados dele estão debaixo de Jesus, onde não tem condenação nenhuma, o mal não consegue tocar no ungido. A própria Bíblia diz, porque o ungido está nascido de novo. Está nascido de novo. Está nascido. Agora, a sua desobediência, que você sabe muito bem, que você está caminhando na desobediência, você está como os pagãos. A sua desobediência tira a proteção de Deus. Porque, olha só, lá no passado, Josué contra Ai, tinha um que tinha desobedecido. E foram lutar e o inimigo conseguiu tocar no povo de Deus pela desobediência. Eu nunca vi na Bíblia alguém na presença de Deus. Olha o profeta e os 50. Foram lá, o rei mandou buscar. Que desça fogo do céu e consuma esses 50. O fogo desceu e consumiu os 50. Veio outro, que consuma também. Consumiu. Aí veio um humilde e disse: olha, nós não queremos morrer. Mas desça. Foi na humildade. Reconhecendo que Deus é Deus na vida dele, ele desceu e foi. Ele não precisou de exército, ele não precisou de segurança. Porque ele era obediente a Deus. E quando você é obediente a Deus, basta uma palavra. Uma palavra. Quem crê é como centurião, irmão. Jesus não precisa você ir lá na minha casa, não.
basta uma palavra sua, e o meu servo lá em casa vai ser curado. Porque eu não sou digno que você entre na minha casa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmão. Hoje, os líderes espirituais não estão sendo protegidos por Deus, mas por seguranças, carros blindados, com medo, porque eles não têm nascido de novo. Eles são como Nicodemos. Precisava ter nascido. Eles vivem na desobediência. Eles vivem na fraude da palavra de Deus, enganando. E claro que tem que ter medo. Porque ele não tem medo nem do inimigo. Eles estão com medo do próprio Deus e pensam que o insegurança dele vai impedir da ira de Deus tocar neles. Não vai. Todos vão ser tocados, porque não existe canhão, bomba nuclear que impeça de um anjo de Deus ir lá com a ira de Deus e tocar e a pessoa ser destruída. Herodes, abastou o anjo tocar nele, porque ele se quis, aceitou a exaltação de ser igual a Deus e foi comido de bicho. Foi comido de bicho, irmão. Então, a igreja do dia de hoje precisa ter o discernimento, porque estão sendo enganados por esses líderes que precisam nascer também, que não nasceram. Não nasceram. Estão levando o povo a um engano. Então precisamos nascer de novo, irmão. Nascer. E o que é que leva eu ao nascimento? O que leva eu a ter o discernimento? O que leva eu a ter a lei, a justiça e a doutrina de Deus? O que é que leva eu a ter isso tudo em minha vida? Examinar as escrituras de dia e de noite. A igreja não está nascida, não nasceu de novo, porque falta estudo bíblico. Falta a pessoa abrir a Bíblia em casa e estudar, buscar o conhecimento não de homens. O homem distorce a palavra e eles acreditam. Estão cegos, não tem discernimento. Então cego não tem discernimento. Pessoal, nós precisamos nascer de novo. Estude a Bíblia para que você não venha a ser enganado. Enganado. Nicodemos estava diante de Jesus e Jesus disse para ele: é necessário que você nasça de novo. Ele ficou atordoado. Como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar novamente para a barriga da minha mãe? Jesus disse: não. O nascimento que eu estou falando é porque você ainda vive na natureza humana sua, adâmica. Você precisa ser batizado. Batizado. Ah, eu sou circuncidado. A circuncisão hoje sou eu, Jesus, o Cristo, que veio para salvar a humanidade. Eu sou a circuncisão. Você precisa ser batizado para que o Espírito que está em mim entre você e você tenha a luz do Evangelho e comece a praticar a boa obra para Deus, que agrada a Deus. É isso que está precisando nas igrejas do dia de hoje. Em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4 diz o seguinte. 2 Coríntios 4, 3 diz o seguinte: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Quer dizer, se o evangelho está revelado, irmão. Se ele está escondido, é para aqueles que estão se perdendo, que estão lendo, compreendendo, mas estão desobedecendo. Eles não querem viver. E nem querem que os outros vivam. Então ele diz aqui: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Quer dizer, a mente deles está cauterizada. Nós vemos, irmão, uma coisa terrível. Nós vemos uma coisa terrível hoje, no dia de hoje. As pessoas sendo enganadas
Porque o próprio Satanás fez com que a mente dele ficasse cauterizada ali na escuridão, nas trevas. Porque vai para cima do altar, tem de beijar o pé de uma bispa, que beijando ou pegando no pé dela e dando uma oferta, vai ser curado. Miséria. E tem gente que faz isso, meu. É falta de nascimento. Estão mortos espiritualmente. Não acredita que a palavra cura, mas acredita que um pé cheio de chulé, de bicho de pé, de frieira, de micose, possa curar. Aliás, vai botar doença em você, irmão. Você vai ficar mais doente. Nós temos de abrir os olhos para o conhecimento da palavra. Nós temos de ter o discernimento, irmão. Sabe por quê? Eu me esforço para compreender a palavra. Eu passei 22 anos sendo enganado dentro do ministério. Mas eu não li a Bíblia. O pastor ia lá, lia um versículo, 2 versículos, enchia minha mão de envelope. E eu acreditava naquilo. Tomava banho de arruda, sal grosso, amarrava fita no braço, trazia a rosa para dentro de casa, acreditando. Um dia eu comecei a estudar a Bíblia. Um dia eu comecei a estudar e começou um novo nascimento dentro de mim. E Deus começou a me dar o discernimento, a luz do Evangelho. E eu comecei a abrir os meus olhos. E eu disse, não. Ainda estava lá, mas parei de praticar aquilo. Eu digo, isso está errado. Aí era dito como endemoniado. Endemoniado, você é endemoniado. Que eu era obreiro, você não aceita mais isso. Como um dia, eu, como líder do grupo de evangelização, fui para uma reunião. E era tempo de política. E o bispo daquela época pediu para que pegasse o povo do grupo de evangelização e fosse ganhar voto para o candidato da igreja. Fosse ganhar voto para o candidato da igreja. E entrar até nas outras igrejas que eles criticavam. E diziam o que a gente devia fazer. E eu olhei para aquilo e eu digo, o Espírito Santo, o discernimento da palavra disse, não entre nisso não, você vai trazer maldição para a sua vida. Eu levantei a mão no meio de uns 5 mil na faixa de obreiro e eu disse, posso falar uma coisa? Pode. Eu não vou pegar o grupo que está nas minhas mãos e não vou fazer campanha para candidato. Porque o grupo de evangelização é para resgatar a alma para o reino de Deus e não para ganhar voto para homem. Ah, você é um endemoniado. Quem é você? Quem é seu pastor? Qual é a igreja que você está? Qual o nome lá? Qual o bairro? Eu disse tudo. Vai embora, você nem obreiro não é. Você é um endemoniado. Todos olharam para mim com olho de desprezo. Naquele momento eu saí. Cheguei na igreja, o pastor estava na frente da igreja com a mão na cabeça. Seu Vino, o que foi que o senhor fez? Eu disse nada, só disse a verdade. Ah, eu tire, irmão, pode me tirar, pode me botar embora. Só que eu não vou viver indo contra a realidade de Deus mais não. E dali em diante eu comecei a procurar e sair. Sair do engano. Hoje você pode estar dentro desse engano, irmão. Mas sabe por que você está dentro desse engano ainda? Porque você não estuda a Bíblia. E eles não querem que você estude. Não quer. Não quer. Como a igreja católica do passado e dos dias de hoje, que eles não ensinam a Bíblia, porque ele não quer que o povo largue a idolatria às imagens. Quando Lutero botou as 92 teses na catedral, a igreja católica se revoltou contra ele. Por quê? Porque a igreja naquele tempo, a Bíblia era lida em latim e de costa para o povo. O povo não tinha compreensão. Irmão, veja a Inquisição Católica, irmão. Olha, eu busquei estudar para entender o que é o Evangelho. A coisa é dura.
A Inquisição Católica naquele tempo, se uma família soubesse o Pai Nosso completo, o pai era queimado, a mãe era queimada numa fogueira, irmão. Porque a Igreja Católica não queria que o povo entendesse a palavra de Deus, não compreendesse o Evangelho. Hoje está assim na igreja. Porque as indulgências daquele tempo enriqueceu a Igreja Católica. Eles usavam um osso dizendo que se rezasse 40 Pai Nosso, 300 Ave Maria, tocasse naquele osso, do purgatório tirava 300 almas. Estude! E hoje é diferente. Mas é a mesma coisa se você for olhar. As indulgências. Rosa ungida, indulgência. Eles estão usando. E Deus é contra isso. Então Lutero botou o povo para estudar a Bíblia. Ficou contra. O Evangelho nasceu de novo. O Evangelho foi o quê? Reavivado de novo. O Espírito entrou na igreja. É o que está precisando nos dias de hoje. Está precisando da palavra de Deus ser colocada novamente como ela é. E não como estão ensinando aí, enganando a muito. Por isso que a igreja está morta. Porque a igreja está vivendo na carne. A igreja não está vivendo na obediência à palavra, que é o loja espiritual da igreja. Não tem o discernimento. Não tem o discernimento. Não tem o discernimento. Amém? Não tem o discernimento. Aí diz assim. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixou ver a luz que brilhava sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. Quer dizer, nós somos servos. Olha aí. Nós anunciamos Cristo porque nós somos servos daqueles que ainda não conhecem. Anunciamos Cristo. O que é Cristo? É a palavra, o Evangelho. O que eles não estão fazendo? Eles estão querendo que você seja servo deles. Não é nem de Deus, é deles. Aí eles botam na mente de vocês que vocês estão para ser servidos por Deus e não para ser servo de Deus. Então, irmão, nasça de novo. Tenha um novo nascimento. Estude a Bíblia. Procure estudar. Estudar mesmo. Estudar a igreja primitiva. Tem muitos livros bons sobre a igreja primitiva. Tem muitos livros bons, muitos estudos bons sobre a Inquisição, para você compreender o que é o Evangelho, o que aconteceu no Evangelho. Eu não aceito o livro desses homens de hoje. Não aceito. Eu não aceito o livro desse que se diz ser teólogo do dia de hoje. Mas eu gosto de ler na internet aqui. Eu busco Charles Spurgeon, John Wesley, Moke e outros do passado, do século XV, século XVI, que ali estava o verdadeiro evangelho. Hoje está uma imundície. Eu busco estudar porque eu quero compreender qual a boa, agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero estar aqui neste mundo pensando que estou servindo a Deus, servindo a uma placa de uma igreja, servindo ao homem. Não, eu estou aqui para servir a Deus. Então eu quero servir a Deus. E para eu servir a Deus, eu tenho de comer a palavra. Me alimentar do pão que me dá vida. E isso não está sendo dado em muitos altares. Que Jesus abençoe você, igreja. Que você busque um novo nascimento. Que você busque o discernimento para não cair nos falsos mestres do dia de hoje, naqueles que enganam a igreja para benefício próprio.
que você venha abrir sua mente para o conhecimento de Deus, porque Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Mas será que nós estamos fazendo a obra dele em nossa vida? Ou será que você está fazendo sua vontade? Você precisa nascer de novo. Nós só sabemos a vontade de Deus em nosso coração quando nós nascemos. Nós só temos força para renunciar. Renunciar se nós nascemos de novo. Seu nascimento é impossível de você se converter. De você agradar a Deus. E você só vai entrar a própria... Lê lá, João 3, do 1 em diante. Você só vai entrar no reino de Deus se nascer de novo. Não é todo mundo que vai entrar. É os nascidos do Evangelho, de Cristo, que vão entrar lá. Você pode até dizer, estou guardando ouro, prata, eu vou comprar a entrada. Não vai. Só entra se nascer de novo. Não é os bens materiais que estão ensinando a você que você tem de acumular nesse mundo pensando que você está comprando alguma coisa no céu. Não. Você precisa nascer de novo. O novo nascimento mata a natureza pecaminosa. Não é que nós não somos pecador, mas mata o desejo pecaminoso que está dentro de nós e nós nos esforçamos e temos forças para agradar a Deus em tudo o que Ele pede em nossa vida. Que o Senhor Jesus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que você tenha um resto de semana abençoado pelo poder de Deus. Que a glória de Deus esteja dentro do seu lar agora nesse momento. E que a palavra de Deus seja a edificação da sua casa. Que você coloque os preceitos, a justiça, a doutrina da palavra dentro da sua casa, no seu filho, em todas as pessoas dentro do seu lar. Aí esse lar será de paz, felicidade, abundância. Que Jesus abençoe todos vocês e que vocês tenham um dia próspero. Que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus alcance a sua vida e que venha suprir todas as necessidades de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.